Esta segunda semana de maio, o Ministério da Fazenda finalizou medidas para fazer com que as empresas de comércio eletrônico, principalmente sites chineses, como Shein, como se diz o nome da Shein, AliExpress e Shopee, comecem a reter o imposto de importação diretamente no ato da compra por brasileiros. A lista de ações foi encaminhada para as empresas e elas deverão seguir uma espécie de programa de compliance, conformidade sugerido pela Receita. A ideia surgiu após a polêmica sobre a intenção do governo de acabar com a isenção de compras internacionais de até $50 feitas por pessoas físicas. O assunto repercutiu muito mal e o presidente da República, o presidente Lula, chegou a pedir para colocar a ideia em espera após a repercussão negativa nas redes sociais envolvendo a postagem da primeira-dama. Mas isso não foi suficiente. Haddad continuou sua cruzada pessoal contra as importações por pessoas físicas, principalmente nos sites chineses, e a isenção de compras até $50 vai mesmo acabar. Vai ser criada a tal Digital Tax, há muito disse-me-disse sobre o tema, e ninguém fora do Ministério da Fazenda ou da Receita Federal conhece os detalhes sobre essa tal Digital Tax. Mas cremos que a data prevista para o início da cobrança do imposto é a partir de 1º de julho de 2023, quando entrará em vigor as regras de informação antecipada das encomendas enviadas ao Brasil, conforme previsto na Instrução Normativa 2124 da Receita Federal, do dia 22 de dezembro de 2022. A partir de então, todas as compras feitas por brasileiros em sites que aderiram ao plano de conformidade serão tributadas no ato da compra e o imposto será recolhido pela loja site. Ao que parece, a Digital Tax seria um imposto especial para as encomendas de valor até $50, e acredita-se que seja a mesma alíquota de 60% já existente para as demais encomendas. Caso seja assim, as empresas, com toda a certeza do mundo, repassarão o custo ao comprador brasileiro, contrariando o que o ministro afirma, dizendo que elas não vão repassar. Se for 60%, vão repassar. Quando o assunto começou a ser discutido pelo governo Lula, eu fiquei muito espantado com a forma incisiva, e o tom bastante agressivo usado pelo ministro Tachad ao se referir aos sites chineses, acusando-os de contrabando, sonegação de impostos, etc. O ministro estava sendo muito incisivo, repetindo o discurso dos varejistas. O argumento de que a medida seria essencial para o equilíbrio das contas do governo não justificava essa posição do ministro. A arrecadação de 9 bi com essas compras representa apenas 6% dos 150 bilhões necessários para equilibrar as contas do governo. As entrevistas do ministro Tachad, com um tom beligerante bem acima do esperado contra as empresas chinesas, soavam um tanto fora de sintonia com as propostas do Partido dos Trabalhadores, que, ao longo de anos, sempre defendeu bandeiras que beneficiavam as pessoas mais pobres, as pessoas de menor poder aquisitivo. A decisão do ministro Haddad e o tom usado por ele quanto os sites chineses não era coerente com o petismo histórico, pois a decisão de taxar todas as compras nesses sites afetaria e vai afetar principalmente as pessoas de menor renda. Então isso me causava estranheza. Bem, como diz o ditado, onde há fumaça há fogo, e se eu aprendi uma coisa ao longo dos meus 52 anos foi que, se algo não acontece de acordo com o que se espera, é porque algo está errado. É como um violino desafinado tocando em uma orquestra de metais. Não deveria estar ali aquele violino. Me acompanhe para você entender. Eu fui pesquisar a biografia do ministro Haddad e descobri que ele é filho de imigrantes libaneses e que seu pai já foi comerciante atacadista de tecidos na rua 25 de março, lá em São Paulo. E que o ministro chegou até a trabalhar com o pai na loja ao longo de mais de 10 anos. Ora, é sabido que houve uma forte onda de imigrantes chineses para o Brasil ao longo dos anos de 1990 e 2000, e eles se estabeleceram principalmente nas zonas de comércio das grandes cidades, antes dominadas por árabes, sírios e libaneses. Isso aconteceu na rua 25 de março, no Brás, lá em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro isso aconteceu na Saara. Veja o que diz esse artigo de 2015 que você encontra também na descrição desse vídeo. Não é difícil imaginar o tipo de conversas que o ministro, ao longo de sua vida, presenciou entre seus pares da colônia sírio-libanesa de São Paulo ao se referirem aos comerciantes chineses que lá se estabeleceram. É fácil encontrar no Google as acusações de comércio desleal, comércio de produtos falsificados, etc. Existe até um filme disponível no Globoplay chamado Made in China, estrelado por Otávio Augusto, um ator que eu gosto muito, e pela Regina Casé. O primeiro, o ator, é um comerciante árabe da Saara e a segunda atriz, a Regina Casé, é sua vendedora. Já nos primeiros minutos do filme, o comerciante árabe acusa os chineses de venderem produtos falsificados.
Haddad também é conhecido como o mais tucano, do PSDB, né, dos petistas, por suas posições sempre mais à direita e mais pragmáticas a favor do mercado. Depois dessa pesquisa, passei a entender um pouquinho mais a mente do ministro e o motivo da sua cruzada pessoal contra os sites, apesar do pedido do presidente da República. O fato, meus senhores, é que, pelo andar da carruagem, todas as compras internacionais feitas por nós, brasileiros, serão mesmo taxadas em 60% de imposto de importação. Os estados já sentiram um cheiro de sangue no ar e querem incluir também o ICMS. Isso vai fazer o preço dos nossos produtos mais que dobrar. Uma compra de R$100 vai custar R$ 233 para quem mora em Minas Gerais e R$ 213 para quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo. O governo enfatiza que nenhum imposto será aumentado ou criado, porque os impostos já existem. Mas, meus caros, acabar com a isenção e incluir um imposto ICMS que ainda não é cobrado vai aumentar a carga tributária. E isso equivale a criar imposto. Concorda comigo? Nas últimas semanas, houve diversas conversas da equipe, do ministro, da Receita Federal também, com representantes das empresas asiáticas, principalmente as asiáticas, Shein, Shopee, AliExpress, para que as empresas cumpram o programa de conformidade proposto pela Receita Federal e pela equipe do atual ministro, Fernando Tachad. Embora o governo tenha evitado nomear as empresas chinesas, elas são os principais alvos dessas medidas. A equipe do governo também tem conversado com outras empresas e vai enviar o plano para as empresas como a Amazon, americana, né? O Mercado Livre e também a própria Lojas Americanas, que tem produtos anunciados com envio internacional, ou seja, importação. Uma dessas medidas é garantir que o site vai ter que exibir no ato da compra o valor incluído os impostos. Além disso, o site também vai ter que se comprometer a cumprir as leis brasileiras de defesa do consumidor. Isso é uma coisa boa, pelo menos isso, porque pelo menos nós teremos aquela garantia de 90 dias, né, dos produtos que nós comprarmos. As plataformas de e-commerce que aderirem ao programa também precisam preencher um formulário de declaração alfandegária para as mercadorias que forem enviadas ao Brasil. Essa informação terá de ocorrer com antecedência e também recolher os impostos devidos. As empresas deverão fornecer 37 dados sobre cada encomenda remetida ao Brasil, sendo que 22 deles são obrigatórios. Essa informação está na Instrução Normativa 2124. De posse dessas informações, a Receita Federal fará o desembaraço antecipado, a gestão de risco dessas encomendas ainda nos aviões que estão com destino ao Brasil. A ideia é que antes da chegada delas aqui no Brasil, seja informado se o produto vai para a via verde, onde é liberado e enviado direto para a casa de quem comprou, ou se vai para a via vermelha, onde vai ser fiscalizado pela Receita Federal. Atualmente, a maioria das encomendas que nós recebemos dos sites internacionais vão para Curitiba. Com o novo sistema, a maioria das encomendas poderá ser entregue diretamente na casa dos compradores, sem ter que passar por lá. Então, vai ser mais rápido. Bem, se podemos esperar alguma coisa boa disso tudo, é que, de fato, talvez, repito, talvez, o tempo de desembaraço aduaneiro das encomendas que nós compramos seja bastante reduzido. Isso é um efeito colateral positivo. E você, o que acha de tudo isso? Diz aí pra gente nos comentários, quer saber a sua opinião? Participe também do nosso grupo de mentoria em importação e também do nosso grupo, nosso canal de ofertas e descontos. Assim você vai ficar sempre antenado, vai ficar sempre ligado nas novidades e nas novas regras. Você vai saber tudo. A gente também traz informação e dicas valiosas para você importar com tranquilidade e economizar muito. Se você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, você vai estar comigo aqui no próximo vídeo. Eu vou estar aqui te esperando. Fique com Deus e até lá!